Vereadores mirins elegem a mesa diretora e já pensam no que fazer para transformar o Rio de Janeiro numa cidade ainda melhor. Eu ajudaria mais, eu colocaria mais transporte público, construiria mais escolas. Quadrilátero cultural da Cinelândia, que reúne ícones da cidade, como o Teatro Municipal e o Palácio Pedro Ernesto, ganha placa com informações importantes para cariocas e turistas. O centro da cidade, que é o nosso pulmão da economia, da cultura, pulmão social, e aqui nós temos tudo. Temos história, temos belezas naturais que Deus nos deu. Você vai ver também. Restrições de voos no aeroporto Santos Dumont começam na semana que vem. E as dicas para você programar o fim de semana. O meu amigo do Facebook. Sexta-feira, 4 de agosto de 2023. O CRN2 está começando agora. Olá, boa noite. 36 dos 51 vereadores mirins se reuniram nesta sexta-feira para eleger a presidência e a mesa diretora. É a primeira vez que a cidade do Rio de Janeiro tem um parlamento formado só por estudantes. Foi mais uma ação para celebrar o centenário do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal. Eu ajudaria mais, eu colocaria mais transporte público, construiria mais escolas. Olhos atentos, conversas e muitas reuniões. Assim, 36 dos 51 vereadores mirins se dividiram em 4 chapas para concorrer à eleição da presidência e da mesa diretora da Câmara Juvenil. Dali, eles foram direto para o plenário. Cada um tomou a sua cadeira. Todo animado, ansioso, nervoso. A sessão foi aberta pelo presidente da casa, o vereador Carlos Caiado. É uma alegria imensa ver os jovens participando deste projeto, se interessando por política e por aprender sobre as discussões que definem o destino da nossa cidade maravilhosa. O programa Câmara Juvenil faz parte da comemoração do centenário do Palácio Pedro Ernesto. Todos os participantes são alunos das escolas da rede pública da cidade. São alunos do 4º ao 9º ano e têm entre 10 e 17 anos. Eles foram empossados no começo de junho. Quando Vossas Excelências ocupam esse plenário, no centenário do Palácio Pedro Ernesto, nós não estamos falando de passado, a gente está falando de história, mas também não estamos falando de futuro, estamos falando de presente. Eu tenho certeza que eles terão só coisas boas. Primeiro que eles vão ficar ouvindo diretamente, principalmente não só onde eles moram, mas também nas escolas onde eles estudam, né? Algumas demandas que, de repente, nós próprios vereadores não alcançamos, né? A chapa Marielle Franco foi a vencedora da eleição com 10 votos. O Derek, de apenas 13 anos, foi eleito presidente da Câmara Juvenil. Tentar ao máximo para as crianças do nosso Rio de Janeiro não ficar muito perto do tráfico, porque, como eu costumo dizer, a nova geração é a nossa. Os projetos aprovados pelos jovens vereadores serão enviados aos parlamentares como sugestões de projetos que podem virar novas leis municipais. A nossa ideia aqui na Escola Legislativa é passar as noções básicas e primordiais de cidadania, né? Lembrando que o cidadão é o fiscal, o verdadeiro fiscal da gestão da coisa pública. Eles estão falando de transporte, eles estão falando de asfalto, eles estão falando de várias coisas, inclusive por que uma escola tem isso, por que outra escola não tem. Então o que eu sinto é que eles estão antenados no dia a dia. E se depender desses novos vereadores, não vai faltar projetos. É a prática de leitura, porque as crianças e adolescentes estão muito no celular, na internet, e acabam que não praticam muito a leitura e a escrita, e eu acho que isso é fundamental na educação e cultura de todo mundo, então acho que isso é muito importante. Tem alguns projetos, sim, até principalmente com conjunto, até porque eu acho muito legal essa questão de usar a criatividade coletiva, que eu acho que vai ser muito mais... vai ser melhor, assim, o resultado. Os vereadores mirins têm aulas online sobre o Legislativo toda semana. O próximo encontro presencial vai ser em setembro. E eu sempre vi na televisão e eu sempre quis participar e hoje em dia eu tenho essa oportunidade.
Foi inaugurada no começo da noite desta sexta-feira a placa indicativa do Quadrilátero Cultural da Cinelândia, criado por um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores. O lançamento também faz parte das comemorações do centenário do Palácio Pedro Ernesto, um dos edifícios mais icônicos da região. Participaram da cerimônia vereadores, o secretário municipal de Cultura, Marcelo Calero, e o presidente da Câmara, Carlo Caiado, um dos autores do projeto. O centro da cidade, que é o nosso pulmão da economia, da cultura, pulmão social, e aqui nós temos tudo. Temos história, temos belezas naturais que Deus nos deu. A placa sinaliza para cariocas e turistas que o local, no coração da cidade, está cercado de prédios históricos. São edifícios emblemáticos que há muito fazem parte da vida da população. Toda essa região aqui é fundamental. Acho que esses projetos são sempre válidos. O Quadrilátero Cultural da Cinelândia, nome que é uma referência ao formato da Praça Floriano, foi criado a partir de uma lei proposta pela Câmara de Vereadores. O Teatro Municipal e também o Palácio Pedro Ernesto Centenário estão na lista. E pelo projeto sancionado em 25 de maio, podem utilizar a denominação quadrilátero como referência. A ideia é incentivar eventos de rua, preservar a história e também garantir melhorias na infraestrutura do centro do Rio. O quadrilátero é importantíssimo aqui a Cinelândia, com o Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes, Biblioteca Nacional, a Câmara de Vereadores, o Edifício Serrador, enfim, símbolos da cultura do país. Acho uma ótima ideia, né? O Rio de Janeiro é lindo, maravilhoso. O que nós estamos dando de segurança, isso vai melhorar bastante para as pessoas possam conhecer essa arquitetura que é lindíssima. O quadrilátero será incluído no guia oficial e no roteiro turístico e cultural no município. Vocês estão de parabéns e que venham mais atividades como essa, mais pessoas envolvidas na cultura do nosso país e principalmente da minha cidade natal, Rio de Janeiro. E olha, 2 bandas se apresentaram nesta sexta-feira e mudaram a rotina de quem passava pela Praça Floriano, no centro da capital. Um repertório variado que antecipou o clima de fim de semana no centro do Rio. A apresentação da Orquestra Sinfônica foi no saguão da Câmara Municipal. Composta por 70 músicos brasileiros e estrangeiros, foi fundada em 1940. É reconhecida como um dos conjuntos sinfônicos mais importantes do país. Em 82 anos de trajetória, a orquestra já realizou mais de 5.000 concertos e chama a atenção pelo pioneirismo de suas ações. A programação contempla concertos, apresentações especiais e ações educativas, além de um amplo projeto de responsabilidade social e democratização de acesso à cultura. Mais cedo, a banda da Força Aérea Brasileira se apresentou em frente ao palácio e atraiu olhares de curiosos. A banda foi criada há 48 anos por José Antônio da Cunha. Na época, ele reuniu militares, entre cabos, soldados e taifeiros que tinham vocação musical para formar o grupo. Até janeiro de 1978, era chamada de Banda da Ilusão. Depois ganhou outro nome, Banda de Música do Grupo de Apoio dos Afonsos. Além das atividades militares, a banda atende a projetos educacionais, culturais e artísticos. E ainda hoje, mais detalhes sobre esse último dia de comemorações pelo centenário do Palácio Pedro Ernesto. E olha, o assunto agora é a transferência de voos do Santos Dumont para o aeroporto do Galeão. A partir da semana que vem, o governo federal vai restringir os números de pousos e decolagens no Santos Dumont. O anúncio foi feito depois de uma reunião nesta quinta-feira entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. A redução no número de voos no aeroporto do centro da capital é acompanhada por uma comissão de vereadores. O objetivo é evitar o esvaziamento do Tom Jobim e transtornos no Santos Dumont, que tem operação bem acima da capacidade. A Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense encerra as comemorações do centenário do Palácio Pedro Ernesto. Esse é um dos destaques do próximo bloco. Fique com a gente. A
Praça Floriano se transformou numa verdadeira passarela do samba. Essas imagens foram feitas há pouco. A bateria da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval Carioca, se apresentou nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto. Muita gente adiou a volta para casa e participou da festa, que marca o fim de uma semana de comemorações pelo centenário do prédio, onde funciona a Câmara Municipal. Desde a última terça-feira, houve uma série de atividades. E se você perdeu alguma das atrações, acesse as nossas redes sociais. Está tudo lá para você conferir. Inclusive, 3 episódios especiais que contam em detalhes a história do centenário Palácio Pedro Ernesto. Só para lembrar, o endereço da nossa página no YouTube é @TV Câmara Rio. E a cantora Lecha foi homenageada na noite desta sexta-feira pela Câmara Municipal do Rio. Ela recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a maior honraria da casa, das mãos do vereador Dr. Gilberto. Lecha nasceu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, em 2009. Morou no interior de São Paulo e também em Brasília e em Belém. E retornou ao Rio na adolescência. O nome de batismo, Léa Cristina, logo virou Lecha, apelido dado pela mãe, a produtora musical Darlene, fã da apresentadora Xuxa. Na infância, começou a fazer aulas de canto, piano e violão. Incentivada por músicos da família, compôs sua primeira canção aos 9 anos de idade. A primeira apresentação em um palco foi aos 16, quando começou a carreira. Considerada uma das artistas brasileiras que representam as mulheres no meio artístico, ela defende o empoderamento feminino e a igualdade de gênero. Lecha é apresentadora, cantora e compositora de sucessos de pop funk. A cantora recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto do vereador Dr. Gilberto. A Lecha é uma artista excepcional, é uma artista que está numa evolução muito grande e representa muito a cultura do nosso município do Rio de Janeiro. É uma pessoa que, além de ser uma artista fantástica, uma joia rara, é uma pessoa que preza muito pelo social, que ajuda muitas pessoas e tem aquela índole de fraternidade. Acho que é um dia especial para mim, marcante. Então, obrigada pelo carinho. Sexta-feira é dia de saber o que está rolando pela cidade. E o CRN2 ajuda você a programar o fim de semana. Após obras de revitalização, o Museu de Carmen Miranda reabriu ao público nesta sexta-feira com acervo e exposição sobre a grande musa da música brasileira. A mostra Viva Carmen, com curadoria de Rui Castro e Heloísa Seixas, dá ênfase à vida da cantora, antes dela se tornar a conhecida baiana internacional. Todo o acervo, com mais de 3.000 itens da artista, também foi revitalizado. O espaço cultural tem visitação gratuita e vai funcionar de terça a domingo, incluindo feriados. O Museu Carmen Miranda fica na Avenida Rui Barbosa, sem número, no Flamengo. Nada. Silêncio profundo. Com quase 80 anos, Regina Gutmann volta aos palcos em um espetáculo que enaltece a velhice. A peça Instruções para Descer uma Escada fala sobre a beleza, a fragilidade e a potência do envelhecer. O texto é baseado nos escritos da atriz, registrados num caderno de anotações durante a pandemia. Sobrevivemos. O monólogo fica em cartaz durante os fins de semana de agosto no Teatro Dulcina. Sextas e sábados, as apresentações serão às 7 da noite. Aos domingos, às 6 da tarde. O Teatro Dulcina fica na rua Alcindo Guanabara 17, no centro. O ingresso custa R$ 40. Meia entrada, R$ 20. O meu amigo do Facebook. Neste sábado tem show do músico Valmon com o violonista Júnior Cardoso. As músicas da dupla traduzem o cotidiano carioca de um jeito peculiar e bem-humorado. A apresentação será às 8 da noite na Casa com a Música, que fica na rua Joaquim Silva, 67, na Lapa. O ingresso é colaborativo. E no evento a presença confirmou, mas não chegou, meu amigo do Facebook. Poema de vida. E tem homenagem a Elis Regina neste fim de semana. A cantora Elis Zerbinato apresenta o show de Elis para Elis, no tradicional Beco das Garrafas, onde a homenageada se apresentou pela primeira vez aqui no Rio. O show será no domingo, às 6 da tarde. O Beco das Garrafas fica na Rua do Vivier, número 37, em Copacabana, e os ingressos custam R$ 50. O amor é bossa nova. E
cantora Hannah volta a subir as ladeiras de Santa Teresa, levando muita bossa ao Bar dos Descasados, no Hotel Santa Teresa. Desta vez, a cantora vai homenagear os 80 anos de Mick Jagger e os 65 de Cazuza, com releituras diferenciadas de alguns de seus clássicos. O show Bossa Nova para Sempre faz um passeio também pela Bossa Nova. A apresentação será neste sábado, às 8 da noite. O Hotel Santa Teresa fica na Rua Felício dos Santos, número 15. O ingresso custa R$ 40 e pode ser adquirido pela plataforma Simpla. E o CRN2 desta sexta-feira fica por aqui. Acompanhe nossa programação ao vivo pela internet. Os endereços estão aí na tela para você. Na sequência, tem Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta. O programa de hoje é sobre o combate à violência contra a mulher negra. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.